Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, a lenda do mais forte. Capítulo 511. O arrogante Meilin. Algemas espaciais. Chiaya usou a habilidade do espaço-tempo para confinar o espaço circundante, parando a gordinha Janemba no ar. Com um brilho sinistro nos olhos redondos, Janemba lutou por um tempo, mas descobriu que não conseguia se livrar das algemas espaciais e não pôde deixar de gritar. Zombando, Chiaya disse a Shilin e aos outros: agora que Janemba foi presa por mim, ataque com tudo de si. Ok. Sorrisos felizes surgiram em seus rostos delicados. Shilin e Myers tinham olhares severos enquanto agitavam as mãos e atacavam juntos usando todo o seu poder. Canhão do mapa estelar do céu inteiro. Estrelas Rampage. Cortar feixe. 3 ataques foram disparados ao mesmo tempo. Shilin, Myers e o clone de Shilin estavam brilhando intensamente. A energia sagrada era como um deus descendo ao mundo humano. Como tigres rugindo e lobos uivando. Os 3 raios brilhantes de luz envolveram o céu e assobiaram em direção a Janemba enquanto o vazamento de energia desenfreada distorcia a luz. Rumble, houve o som de um trovão enquanto ondas de que fervilhavam ao redor, com pontos de luz azul cintilante por todo o céu. Janemba morreu? Shilin perguntou com um olhar sério enquanto sentia cuidadosamente uma reação, e seu rosto ficou sombrio. O que está acontecendo? Não só o Ki de Janemba não desapareceu, como também se tornou mais forte. Myers gritou alto. Agora mesmo, eles usaram toda a sua força. Mesmo que fosse um Super Saiyan 3 quem tivesse enfrentado aquele ataque, eles teriam perdido a vida. Mas Janemba não só está bem, como também se tornou ainda mais forte. Chiaya estava calmo como a água, olhando para o vazio com uma expressão grave nos olhos, dizendo: o ataque de agora não atingiu Janemba. Em vez disso, ele atravessou o espaço e escapou. Tenha cuidado, Janemba pode ter se transformado em sua segunda forma. A segunda forma de Janemba foi extremamente assustadora, e Shilin e Myers não são páreo para ele. Após cerca de 4 a 5 segundos, o ar solidificou e então uma aura gelada e assustadora desceu. O solo rachado pareceu ter sido atingido repentinamente por um meteorito e tremeu. As camadas de solo foram derrubadas, expondo pilhas de rochas rachadas. Ao longe, o céu estava escuro enquanto uma figura vermelha brilhante descia lentamente. A figura tinha pele vermelho-sangue, 2 chifres na cabeça, uma concha protetora roxa nos ombros e nas pernas e uma cauda abanando de cor vermelho-sangue. Esse ser com enorme ki e poder destruidor de mundos foi a segunda forma de Janemba. Comparado com a primeira forma, Janemba na segunda forma é menos tolo, seu corpo era muito mais magro e a expressão em seus olhos era mais cruel. Esta é a forma final de Janemba. A primeira forma de Janemba é apenas o disfarce de um recém-nascido. Tão assustador. Este foi o primeiro sentimento de Chiaya depois de ver Janemba. Como esperado de um cara que pode lutar contra o Gogeta. O coração de Chiaya, que estava tranquilo há muito tempo, começou a se agitar. Quando a força das pessoas atingiu o nível dele e de Janemba, cada movimento foi extremamente importante. Ulalá. Depois de um flash, a figura de Janemba desapareceu de repente e apareceu novamente. Ele estava silenciosamente parado na frente de Chiaya. Você é a pessoa mais assustadora que já vi, então você deve morrer. Um grunhido saiu da garganta de Janemba. A intenção de matar sem limites parecia ter feito com que o ar se solidificasse à medida que a temperatura ambiente caísse mais de 10 graus. Justamente quando todos estavam sentindo frio, o corpo de Janemba brilhou e o movimento que deveria ser um ataque a Chiaya de repente virou de lado antes de mirar em Shilin e Myers. Energias assustadoras cortaram o solo, deixando numerosas ravinas profundas e aterrorizantes. Janemba, você tem muita coragem. A expressão de Chiaya mudou drasticamente de repente, e ele correu com um rugido furioso. Chiaya já estava usando toda a sua força, e o poder do tempo estava agindo em seu corpo, tornando sua velocidade extremamente rápida. Clang, clang, clang. Chiaya e Janemba lutaram, e o furioso Chiaya estava suprimindo Janemba. Com a colisão e explosão ininterrupta dos poderes dos dois, a crescente energia remanescente explodia de vez em quando. O espaço circundante foi torcido como se fosse massa frita, e a Terra aparentemente parou de girar. No momento de cada grande colisão, depressões curvas totalmente distorcidas apareciam ao seu redor, o que era a constrição do espaço por causa de seus poderes. Tão rápido que meus olhos não conseguem acompanhar seus movimentos. Parado de lado, Vegeta cerrou os dentes, seu corpo tremendo. Seus olhos estavam cheios de desejo. A força de Janemba excede a nossa imaginação. É um nível completamente diferente. Goku sorriu amargamente. Quando a disparidade não é grande, ele ainda pode trabalhar duro para alcançá-la. Mas quando a disparidade é tão grande que nem mesmo a sombra pode ser vista, isso só fará as pessoas ficarem desesperadas. Eu me pergunto quando alcançarei o nível deles. Goku pensou interiormente. O rosto de Trunks pingava suor frio quando ele abriu a boca, mas ele não conseguiu dizer nada. Quais androides? Qual célula? Na frente de tal especialista, eles podem ser mortos com um único dedo. Goku e Trunks olharam para a batalha com dificuldade, seus olhos um tanto formigando de dor enquanto faziam comparações entre os androides e Cell em comparação com Chiaya e Janemba. Papai definitivamente pode vencê-lo. Os olhos de Mei-Fei brilharam com uma luz forte. Myers, use a técnica de fusão comigo. Chegando à periferia da batalha, Shilin pôde sentir a intensidade no centro. Ela sabia que eles não poderiam ajudar Chiaya confiando apenas em seu estado atual. Ok.
Myers acenou com a cabeça e foi para um lugar escondido junto com Schilling, e então usou a técnica de fusão do planeta Metamor. De repente uma aura vasta e poderosa subiu ao céu e colidiu com a energia de Chiaya e Janemba. A energia se comprimiu, dividindo o céu em 3 porções. Logo, uma linda mulher vestindo uma pequena jaqueta dupla de metamora e um par de calças brancas apareceu. Assim que ela chegou na frente de Chiaya, o rosto claro e suave de Meilin franziu ligeiramente a testa, e então ela se transformou diretamente em Super Saiyan 2. Arcos elétricos brilharam e uma aura dominadora vazou. Chiaya, parece que você não pode fazer nada com ele sozinho, vamos cooperar. Meilin disse com orgulho, e antes que Chiaya pudesse responder, ela correu e enfrentou Janemba. Chiaya olhou para ela, sem saber se ria ou chorava. Ele pode derrotar Janemba que está em sua forma final, mas demoraria um pouco. Meilin, porém, é melhor e arrebatou seu oponente diretamente dele. Da mesma forma, estando no estado Super Saiyan 2, Meilin era muito mais forte do que Schilling ou Myers individualmente, e sua força era quase a mesma de Gogeta no filme. Ela poderia lidar com Janemba quase sozinha, mas Chiaya estava um pouco relutante em dar um oponente tão poderoso aos outros, então, sem dizer nada, ele se juntou à batalha. Chiaya e Meilin deram as mãos e suprimiram Janemba completamente. Ei, quem é essa mulher que apareceu de repente? 18 olhou feio, mordiscando os lábios. Todos se entreolharam e nenhum deles sabia a identidade de Meilin. Mas esta mulher é tão poderosa que sua força é comparável à de Chiaya e sua aura aterrorizante quase os pressionou no chão. De onde veio esse Super Saiyajin? Vegeta murmurou para si mesmo, extremamente surpreso. Especialistas fortes estão surgindo um após o outro. Em comparação, ele como Príncipe Saiyan, quase foi enterrado em segundo plano. Como ele poderia tolerar isso? Irmão, você acha que essa pessoa parece familiar? Shelly perguntou a seu irmão gêmeo Xian. Xian observou Meilin cuidadosamente antes de seus olhos se arregalarem. A figura de Meilin deu-lhe uma sensação familiar, mas ele não conseguia se lembrar onde a tinha visto. Você sabe quem ela é? Mei Fei perguntou de repente. A mãe não disse antes que eles têm uma técnica de fusão? A pessoa que está brigando junto com o pai deve ser a fusão das duas mães. Capítulo 512 Suprimindo Janemba. Acontece que Schilling e Myers ainda estavam escondendo tal técnica. Ouvindo que a Super Saiyan feminina que apareceu poderia ser a fusão de Schilling e Myers, Goku não pôde deixar de esfregar os olhos, olhando para eles com uma expressão chocada no rosto. No momento, Meilin estava lutando calorosamente com Janemba, luz e sombra irrompendo, e apenas o ato de se defenderem das ondas residuais que se espalhavam os fazia sentir-se cansados. A Janemba atual é mais poderosa que a do filme. Ele é a fusão do malvado que do inferno. Ele estava brigando com Meilin há muito tempo. Embora ele estivesse lentamente caindo em desvantagem, ainda havia um enorme poder contido em cada movimento seu. Enquanto continuavam a lutar entre si, as vibrações estrondosas rasgavam e agitavam, formando ondas de choque semelhantes a ondas que continuavam a se espalhar pelos arredores. Independentemente do vento e da chuva lá fora, o planeta do Gran Kai está sempre ensolarado e lindo. A princípio, depois que Grande Kai informou North Kai sobre a criatura maligna, ele considerou procurar alguns especialistas para ajudá-lo. Mas depois de procurar de um lado para outro, Grande Kai descobriu embaraçosamente que não era capaz de encontrar tais especialistas no céu. Justamente quando Grande Kai estava se sentindo desamparado, a notícia sobre a batalha na Terra foi transmitida a ele. 3 pessoas com uma força terrível apareceram no Reino Mortal, e o universo estava novamente em uma situação precária. Tantos especialistas estão reunidos no planeta chamado Terra. Gran Kai ficou um pouco confuso sobre isso. Ele não sabia o que havia de tão especial na Terra para ter tantos especialistas. Olhando mais de perto, Gran Kai ficou imediatamente chocado com a batalha que ocorreu na Terra. Nenhum dos 3 caras assustadores é simples. Ele avalia que mesmo o lendário Majin Buu só pode ser comparável a eles. Esses 2 Saiyajins não são os especialistas que derrotaram Metal Bojack? Grande Kai balançou a barba grisalha. Ao ver pessoas conhecidas, seu coração ficou temporariamente aliviado. Ele sabia que os 2 Saiyajins tinham uma grande história, tanto que nem ele ousava provocá-los facilmente. Ele lembrou que quando usou uma bola de cristal para observá-los lutando com Bojack, foi interrompido por um poder misterioso. Afinal, ele é o Grande Kai, e apenas os deuses de nível muito superior podem interromper sua observação. Talvez seja o lendário Supremo Kai-sama. Depois de observá-los com mais cuidado, Grande Kai viu uma pequena peculiaridade em Chiaya e Meilin e imediatamente sugou o ar frio. A dimensão deles é realmente comparável à minha? Gran Kai tinha certeza de que sua identidade também era de um deus. Além disso, a divindade deles não é inferior à dele. Um Saiyan se tornou um deus, o que nunca aconteceu antes. North Kai, o que está acontecendo com aquelas pessoas na Terra? Não esperava que houvesse tantos especialistas reunidos ali. Talvez a criatura maligna seja derrotada. Gran Kai contatou North Kai. North Kai, que estava assistindo solenemente a batalha na Terra, de repente recebeu uma ligação de Gran Kai e ficou chocado. Chiaya e suas esposas são muito poderosos. Espero que eles consigam derrotar a criatura maligna, caso contrário as consequências serão desastrosas. O tom de North Kai foi muito solene e então ele explicou o que havia acontecido na Terra. Sim, Grande Kai assentiu. A existência de Janemba ameaçou gravemente a segurança do universo. Como Grande Kai, ele naturalmente entendeu isso. Que Chiaya e sua esposa têm uma dimensão muito elevada e sua divindade é quase igual à minha. Você sabe o que está acontecendo? North Kai ficou atordoado por um tempo. Eu os ouvi mencionar isso antes, e parece estar relacionado ao deus da destruição Sama. Deus da destruição? É Beerus Sama? Grande Kai ficou surpreso. Qualquer coisa relacionada ao deus da destruição Beerus não é simples.
Pessoas no universo 7 que têm pelo menos um pouco de conexão têm medo do deus da destruição. Espere, isso significa que Beerus-sama despertou? Chocado, Gran Kai tremeu de repente. Este é um assunto importante. Deus da destruição Beerus, um deus mais poderoso que o lendário Supremo Kai-sama. Além disso, ele é completamente irracional e frequentemente destruirá planetas. Gran Kai também soube da existência do deus da destruição quando North Kai o encontrou pessoalmente. O planeta divino de North Kai não era tão pequeno como é agora. Estava florescendo naquela época. Mas quando o deus da destruição veio, tudo desapareceu, restando apenas o atual minúsculo planeta. Quando ele pensou nisso, a expressão do grande Kai relaxou. Como está conectado com o deus da destruição Sama, então a criatura maligna certamente não representará uma ameaça. Preste muita atenção à situação da Terra. Por favor, fique tranquilo, grande Kai. Então, North Kai cortou a conexão e observou nervosamente a batalha na Terra. No campo de batalha, a batalha chegou ao fim. Janemba em sua forma final é muito forte, mas infelizmente seus oponentes são ainda mais poderosos. Com a força combinada de Chiaya e Meilin, esmagar Janemba era uma certeza. Não demorou muito para que a energia de Janemba se dissipasse aos poucos, e então ele foi engolido e destruído pelo espaço. Após o processo de crescimento e eliminação, Janemba não era mais páreo para eles. Ótimo! A professora Chiaya vai vencer. Trunks olhou fixamente para as mudanças na situação da batalha e não pôde deixar de ficar exultante ao ver essa situação. Rapaz, é muito cedo para ser feliz. Quanto mais perto você chega do fim, mais você precisa ter cuidado. Olhando para Trunks pelo canto dos olhos, Vegeta o repreendeu severamente. Embora Trunks fosse mais forte que ele, o julgamento de Vegeta sobre toda a situação era muito melhor. Goku concordou com Vegeta. Isso mesmo, agora é o momento mais crítico. A vitória está à vista e não há espaço para erros. Ao lado, o anfitrião loiro estava meio agachado no chão, com o rosto cheio de entusiasmo. Ele levantou a cabeça para olhar para o céu, mas não conseguiu ver nada. O som alto e estrondoso tornou sua voz confusa. Que pena, uma batalha tão emocionante não pode ser totalmente gravada pela câmera de vídeo. Atualmente a transmissão ao vivo foi interrompida, mas a câmera de vídeo ainda traz alguns clipes da luta. O membro da equipe estava deitado no chão. Salve as gravações corretamente. São todas cenas que o público ainda não assistiu, então são muito importantes. O anfitrião loiro lembrou-se de seu trabalho e seus olhos brilhavam ansiosamente sob os óculos escuros. Só então, uma energia misturada com um impacto assustador atingiu a cobertura defensiva. Rumble, a cobertura defensiva junto com o chão afundou. Todos reúnam-se, a energia lá fora está ficando cada vez mais perigosa. Piccolo gritou, e várias dezenas de pessoas voltaram para o círculo. Os guerreiros Z protegiam os artistas marciais comuns no meio, já que a área protegida pela cobertura defensiva foi repentinamente reduzida. Bang, bang, bang. Meilin atingiu o corpo de Janemba, o que produziu um som abafado. Ula, a força poderosa penetrou na superfície de sua pele, impactando seu corpo. Tremendo como uma bola de polo aquático, Janemba gritou. Um grande buraco foi perfurado em seu peito, espalhando muitas partículas de energia escura que se transformaram em fumaça negra. Chiaya foi rápido e imediatamente lançou uma energia forte, que como uma flecha afiada penetrou na fumaça negra antes de detonar no centro. Antes que Janemba tivesse tempo de recuperar as partículas escuras, elas se dissiparam na explosão. Então Chiaya instantaneamente se transformou em um raio de luz e desapareceu, avançando. Ele atravessou o espaço e reapareceu na frente de Janemba. Bang, bang, bang. Caminhando rapidamente, retraindo as pernas e depois chutando, ele desferiu um ataque poderoso. Janemba ficou confuso por um tempo quando foi lançado voando. Chiaya o perseguiu incansavelmente e continuou a lançar combos. Bang, 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 flashes brilharam no céu. Como sua velocidade era muito rápida, além de ouvir os sons de golpes rápidos e poderosos, apenas as cenas do espaço desmoronando para formar distorções podiam ser vistas. Ah! Janemba rugiu de dor. O grande buraco em seu corpo ainda não havia se recuperado, e a combinação de Chiaya e Meilin fez com que ele perdesse muita energia escura. Capítulo 513. Apenas metade da Terra está ilesa. Droga, humano. O enfurecido Janemba gradualmente perdeu a cabeça, mas sua vontade de sobreviver ainda era forte. Janemba juntou as palmas das mãos e um raio de energia negra assobiou antes de se transformar em um enorme dragão feroz e seguir em direção a Chiaya e outros. Ao mesmo tempo, dezenas de grandes buracos de minhoca apareceram no espaço. Batendo o pé, Janemba voou na outra direção. Erguendo a cabeça, Chiaya olhou para o enorme dragão negro que se aproximava gradualmente. Os olhos do dragão estavam cheios de malevolência e suas escamas negras emitiam um brilho brilhante, como se fosse real. Chiaya não entendeu as intenções de Janemba. Vamos ver onde você pode correr. Vendo Janemba tentando confundi-lo, Chiaya não pôde deixar de balançar a cabeça e zombar. No campo do espaço-tempo, ele é um especialista. Assim, ele ergueu a mão e cutucou suavemente o dedo, e uma onda invisível se espalhou rapidamente. Ao encontrar os buracos de minhoca no espaço aberto por Janemba, eles tremeram levemente e como se um enorme carro blindado tivesse passado por cima deles. O espaço foi achatado à força. Meilin, use sua técnica mais forte e elimine Janemba de uma só vez. Quanto mais tempo este tipo de batalha de alta intensidade se arrastar, mais danos o planeta sofrerá. Falando palavras a sangue frio com voz suave, Chiaya mobilizou todo o seu poder. Seguindo a energia brilhante e brilhante subindo dentro de seu corpo, uma aura vasta e majestosa subiu para o céu. Relâmpagos em zigue-zague cor de gelo brilharam, dispersando de repente as nuvens negras no céu, fazendo com que o céu azul claro aparecesse.
Haha, há muito tempo quero usar toda a minha força. Meilin respondeu enquanto os cantos de sua boca se curvavam. Ela levantou a mão e de repente, vários pequenos pontos brilhantes semelhantes a flocos de neve apareceram no céu, flutuando ao lado dela. Depois se transformaram em lâminas em forma de lua crescente de cor azul, enquanto uma terrível energia fria se espalhava. Olhando para as lâminas tão finas quanto as asas de uma cigarra, o coração de Janemba bateu forte. Janemba torceu o corpo, inquieto, mas o poder do espaço manteve-o firmemente confinado no ar como uma corrente de ferro. Janemba continuou gritando, seu rosto sinistro ficando distorcido. Soco de quebra do espaço-tempo. Xiaia gritou alto e ergueu o braço, fazendo com que o tempo e o espaço congelassem. Então ele se estilhaçou como vidro, enquanto pequenos pedaços de fragmentos brilhantes e translúcidos do espaço-tempo se espalhavam, e ao mesmo tempo, os raios azuis gelados do relâmpago avançavam de forma dominadora em direção a Janemba. Mito do mapa estelar do céu inteiro. Meilin também usou sua técnica mais forte. O mito do Whole Sky Star Map é muito mais bonito do que o Space Team Breaking Punch. Esta técnica é a técnica mais poderosa do estado atual de Meilin. Mesmo que Xiaia fosse quem estivesse enfrentando isso, ele teria que evitá-lo. Space Team Breaking Punch é um ataque restritivo, enquanto Whole Sky Star Map NYTH é um ataque de área ampla. O poder destrutivo de tal ataque é muito maior. Em um instante, os raios azuis gelados, como uma fênix abrindo suas asas e voando para o céu, esmagaram diretamente toda a energia escura no corpo de Janemba, enquanto o mito do mapa estelar do céu inteiro silenciosamente se transformou em incontáveis crescentes, enchendo o céu minúsculo. Raios de luz, tantos quanto estrelas brilhantes e lindos. A expressão de Janemba era de espanto e má vontade. A forte dor que batia em seu cérebro se espalhou por todo o corpo, e a energia emitida por todo o corpo foi gradualmente destruída. Impossível, eu tenho um corpo imortal. Janemba gritou freneticamente com uma voz em pânico. Xiaia zombou, seus olhos brilhando com uma luz fria. A força de Janemba não era comparável à dele e à de Meilin. Mesmo que ele tenha um poder de regeneração mais forte, depois de sofrer com suas duas grandes técnicas, ele não poderá sobreviver. Eu não posso morrer. Você não pode me matar. Janemba gemeu de má vontade. A energia ardente e tirânica torturou seu corpo e a consciência de Janemba tornou-se cada vez mais turva. De repente, algo inesperado aconteceu. Houve algumas mudanças no corpo de Janemba. À medida que ele perdia gradualmente a consciência, um cristal vermelho sangue foi revelado no centro de seu cérebro. De repente, um raio elétrico vermelho brilhou e o corpo de Janemba se expandiu incontrolavelmente e rapidamente se transformou em uma almôndega. Uma atmosfera sufocante desceu. Não é bom. Parece que Janemba está prestes a explodir. Se a explosão ocorreu tão perto da Terra, definitivamente não será capaz de resistir. Vendo uma situação inesperada ocorrer, o semblante de Xiaia mudou abruptamente e suas pupilas se contraíram. Não houve tempo para pensar muito. Xiaia avançou bem na frente de Janemba e começou a mobilizar uma onda de energia. Ele queria usar a onda de energia para empurrar o corpo de Janemba para fora da Terra. Dentro de um milissegundo, a enorme energia se reuniu em uma esfera enquanto a energia crescente evaporava completamente a camada superficial de ar. A energia que transbordava de ambos desceu e o chão começou a desabar. Um período tão curto de tempo simplesmente não é suficiente para ele usar a transmissão instantânea e trazer Janemba, que é apenas um pouco mais fraco que ele. Ele estendeu as mãos. O sucesso ou fracasso dependem deste movimento. O corpo inteiro do Kid Xiaia explodiu de repente. Saia da Terra. Quebre espaço-tempo. Luzes ferozes e deslumbrantes piscaram e um enorme feixe de luz branca e brilhante rapidamente subiu para o céu. O corpo de Janemba foi empurrado centenas de milhares de quilômetros antes que pudesse explodir. Neste momento, estrondo. A enorme bola de luz irrompeu, iluminando intensamente a Terra, como se uma estrela tivesse explodido em órbita próxima à Terra. O impacto disso foi severo. A crosta terrestre rachou e as consequências da explosão penetraram na atmosfera e atingiram diretamente a superfície da Terra. Não é bom. Todos ficaram pálidos de medo e todos usaram suas técnicas definitivas para resistir. Surpresa do choque do trovão. Trifeixe. Kamehameha. Mas a área impactada pela explosão foi muito grande e a metade do planeta que enfrentava a explosão foi envolta pela energia detonada. Logo, as bolas de energia ardente desceram. Felizmente, eles ainda estavam a alguma distância. Xiaia respirou fundo e usou a habilidade do espaço-tempo para confinar a energia. Por outro lado, Meilin começou a salvar as pessoas abaixo. Após o lançamento da transmissão instantânea, todos no escudo de energia desapareceram imediatamente da Terra. Longe do outro lado do universo, dois planetas, um grande e um pequeno, giravam em torno um do outro. Meilin liderou todos enquanto se teletransportava para o maior planeta azul-gelo. É chamado de planeta Meishan. Embora seu tamanho seja grande, sua gravidade é apenas ligeiramente superior à da Terra. Considerando que a gravidade do planeta Ondshan é muito alta para ser adequada para a entrada dos terráqueos, no momento crítico, Meilin enviou todos diretamente para o planeta Meishan. Céus, meu corpo está desmoronando. Quando ele se recuperou do breve momento de distração, Satã de repente percebeu que o cenário diante dele havia mudado completamente. A vegetação circundante era muito exuberante, mas havia uma camada de fluorescência azul gelada na superfície, e a cor das intermináveis cadeias de montanhas e do oceano inclinava-se para uma cor gelada. Onde estamos? Como chegamos aqui? Olhando para cima, o que ele viu foi outro planeta preto avermelhado pendurado no céu. Isto não é mais a Terra. Este lugar parece ser o planeta Meishan? Xian murmurou em voz baixa.
O planeta Meishan é a estrela companheira do planeta Ongshan. Tudo nele é de cor azul gelo. Há pessoas Meishan com cabelos e pupilas verdes esmeralda vivendo nele. Certa vez, Xiaya levou ele e suas irmãs ao planeta Meishan para passear. Planeta Meishan? Já saímos da Terra? Kuririn ficou chocado. Afinal, ele era um artista marcial que já havia deixado a Terra antes e rapidamente se acalmou. Mas Satã e os outros terráqueos comuns eram diferentes. Eles ficaram distraídos por um tempo, como se tivessem ficado mudos. Dezenas de pessoas ficaram ali, atordoadas. Realmente não é a Terra. A gravidade é um pouco diferente. Vegeta balançou a cabeça com desdém. Parece que chegamos a um planeta alienígena. 18 penteou o cabelo loiro para trás. Sua expressão não era nem triste nem feliz. Ela ficou surpresa com o lindo e requintado cenário cor de gelo ao seu redor. O planeta em que estamos se chama Planeta Meishan. Como era muito urgente agora, usei diretamente a transmissão instantânea para tirar você da Terra. Meilin se aproximou e disse. Então e a Terra? Como estão as coisas na Terra? Xixi parecia ansioso. Não será destruído, certo? Yajirobe mencionou. Nesse momento, Xiaya apareceu, balançou a cabeça e disse. A Terra ainda existe, mas está quase destruída, porque o local onde Janemba explodiu fica muito perto da superfície. Embora eu tenha usado o poder do espaço-tempo para protegê-lo, parte da energia ainda atingiu a superfície da Terra. O núcleo do pequeno planeta Terra é muito frágil e facilmente destruído. A Terra não foi destruída, mas o lado voltado para a explosão foi completamente arrasado. Em outras palavras, a civilização da Terra foi parcialmente destruída. É desastroso. Satã estremeceu, seu rosto ficou pálido. Os Cell Games foram realizados em Central City, que é o lugar mais brilhante da civilização da Terra. Metade da Terra é destruída. Então Central City deve ter se tornado história e as 4 principais cidades do leste, sul, oeste e norte certamente serão grandemente afetadas por causa disso. Este é realmente um grande desastre. Droga, ainda causou uma grande vítima no final. Piccolo disse tristemente enquanto socava o chão. No final, a Terra deste mundo também não será poupada do desastre? A cabeça de Trunks estava baixa, pois ele estava se sentindo muito triste. Oh, isso mesmo, bolas de dragão. Podemos usar as esferas do dragão para restaurar a Terra. Kuririn de repente levantou a cabeça e disse. Esfera do dragão? Ao ouvir essa palavra, Trunks ficou distraído por um tempo, e então rapidamente se lembrou da lenda de Dragon Ball que sua mãe havia lhe contado antes. A esfera do dragão que você está mencionando é o objeto divino que apareceu antes e que pode salvar o mundo? O anfitrião e Satã se aproximaram. Quando os homens lagarto invadiram a Terra, o Shenron Verde apareceu uma vez no céu, revivendo os mortos. Sim, contanto que 7 esferas de dragão sejam coletadas, Shenron pode ser convocado, mas no momento não há esferas de dragão na Terra, disse Kuririn. Capítulo 514 Colar. As esferas do dragão são artefatos divinos criados pelos Namekuseijins, mas originalmente foram concedidas pelo deus dragão Zalama. Depois que Piccolo e o velho Kami se fundiram, as esferas do dragão na Terra desapareceram. Sem as esferas do dragão, não há necessidade de falar em restaurar a Terra. Mas embora as esferas do dragão na Terra tenham desaparecido, os Namekuseijins ainda as têm. Contanto que possamos encontrar Namekuseijins, não apenas a Terra poderá ser restaurada, mas as pessoas inocentes que morreram também poderão ser ressuscitadas. Continuou Kuririn. Mas não sabemos para onde os Namekuseijins migraram. Tinshinha levantou uma questão. Depois que os Namekuseijins foram forçados a deixar o planeta Namekusei por causa de uma catástrofe há alguns anos, todos eles esconderam a localização do novo planeta Namekusei. Em outras palavras, eles não tinham ideia de onde estavam os Namekuseijins. Podemos perguntar a Kai-sama sobre isso, ele deve saber disso, Goku disse. Você quer dizer... Contanto que você consiga encontrar aqueles Namekuseijins, a Terra poderá ser restaurada? Os terráqueos sobreviventes não sabiam quem eram os Namekuseijins e Kai aos quais Goku e outros estavam se referindo, mas ficaram entusiasmados quando souberam que havia esperança de que a Terra pudesse ser restaurada. Eles sabem sobre as esferas do dragão. Então, de acordo com Goku e outros, também existem esferas de dragão no planeta Namek? Sendo assim, aquele seria ótimo. Sim, contanto que possamos encontrar os Namekuseijins, a Terra será capaz de se recuperar. Goku olhou para eles e disse afirmativamente. Ao ouvir isso, Satã e o anfitrião loiro não puderam deixar de ficar entusiasmados, como se tivessem tomado sorvete gelado em um dia quente. Nesse caso, vou mandá-lo de volta à Terra primeiro e a questão de encontrar Namekuseijins será discutida mais tarde. Com um leve sorriso, Xiaya propôs enviar todos de volta à Terra. Todos concordaram por unanimidade, então Xiaya olhou para Meilin. Ela devolveu um sorriso brilhante. Uma luz deslumbrante brilhou e todos retornaram à Terra. Neste momento, a Terra estava um caos. As mudanças cataclísmicas no clima provocadas pelo desaparecimento de metade das cidades da superfície da Terra afetaram o mundo inteiro. Montanhas desabaram, ondas enormes subiram aos céus, terremotos e tsunamis apareceram sem parar em todo o mundo. Apenas algumas áreas com população conseguiram sobreviver com alta tecnologia. Emoções negativas como desespero e ansiedade se espalharam por todo o mundo como uma tempestade. Rumores negativos sobre o apocalipse afetaram a mente das pessoas, o que causou comoção. Em todos os lugares, houve alvoroço. Todos ficaram perplexos e a situação ficou caótica. Está uma bagunça, todo mundo perdeu a cabeça. Olhando para baixo do mirante, cenas de figuras inquietas passavam diante dele e uma fumaça negra de destruição subia por toda parte. Kuririn infelizmente descobriu que todos haviam enlouquecido. É normal, ninguém consegue manter a calma depois de entrar em desespero, disse Piccolo calmamente. No meu mundo, depois que os androides apareceram, a Terra ficou um caos por vários anos.
Só depois que o exército de defesa foi estabelecido mais tarde é que a ordem foi lentamente restaurada. Trunks observou o mundo mortal e suspirou. Talvez esta seja a natureza dos seres humanos. Após o colapso da sociedade, da lei e da ordem, a destruição se torna a melhor ferramenta de desabafo para algumas pessoas. Apresse-se e entre em contato com Kai-sama. Quanto mais cedo soubermos o paradeiro dos Namekuseijins, mais cedo poderemos restaurar a paz na Terra, insistiu Kuririn. Xixi assentiu e usou o poder de Kami para entrar em contato com o submundo. Felizmente, Norfikai estava prestando atenção à situação na Terra e logo respondeu. Namekianos? Espere, deixe-me procurar. Norfikai imediatamente entendeu as intenções de Goku e de outros, e procurou o paradeiro do novo planeta Namek do planeta de Kai. Felizmente, o planeta para o qual os Namekuseijins migraram também estava dentro do alcance da área norte. Depois de um tempo, chegaram boas notícias. Goku, estas são as coordenadas do novo planeta Namek. Você pode se teletransportar diretamente. Já contei ao seu novo grande ancião sobre a situação na Terra. Obrigado, Kai. Depois de obter as coordenadas do novo planeta Namek, Goku expressou sinceramente seu agradecimento e então se comunicou com todos por um tempo. Depois disso, ele usou a transmissão instantânea e sentiu o Ki do Namekuseijin. Com um flash, Goku correu para lá. Quando outros viram que Goku foi para o novo planeta Namek, eles esperaram calmamente no lookout por boas notícias. Satã e alguns artistas marciais ascenderam ao mirante pela primeira vez e todos observaram com curiosidade esta terra sagrada flutuando alto no céu. Este é o chamado paraíso do imortal Korin, onde Kami mora. Os artistas marciais imediatamente adotaram uma atitude reverente, e assim, o desolado e ligeiramente monótono mirante tornou-se sagrado. O apresentador e sua equipe de filmagem caminharam por todo lugar e finalmente chegaram ao limite do mirante. Olhando para a vasta extensão branca abaixo, eles exclamaram com admiração. Este mirante está realmente flutuando no ar. Uma rajada de vento frio soprou e a aura do terrível abismo causou arrepios por todo o corpo. Recuando para a praça do mirante, começaram novamente a tirar fotos do magnífico palácio. É um milagre, a apresentadora loira estava cheia de elogios. Este era originalmente onde Kami morava, Gohan sussurrou. Mãe, você parecia tão impressionante agora. Chili correu até Meilin e hesitou um pouco, sem saber como chamá-la. Impressionante, não sou? Os olhos de Meilin brilharam e ela abraçou Chili, suas bochechas pressionadas com força contra seu rostinho, esfregando constantemente enquanto ela murmurava. Tão fofo, deixe a mãe abraçar você. Chili deu uma risadinha e então Meifei também correu, não querendo ficar para trás. Meilin não aparecia há vários anos. Esta é a primeira vez que ela consegue abraçar as crianças. Os filhos de Shilin e Myers não são também seus filhos? Observando silenciosamente suas filhas se aproximando de Meilin, Chiaya sorriu. Neste momento, Android 18 se aproximou lentamente, seus olhos azuis olhando para Chiaya. 18, qual é o problema? Chiaya olhou para ela e perguntou, um pouco surpresa. Me chame de Lazuli, este é meu nome humano. Ok. Chiaya ficou atordoada por um momento. Ele observou o céu claro ao longe, sem dizer nada. 18 também virou a cabeça e olhou para o céu. Depois de um tempo, ele não tinha certeza do que ela lembrava, mas ela tirou um colar branco do pescoço e perguntou, você lembra desse colar? Olhando para o colar branco que tinha um design requintado, Chiaya balançou a cabeça. Ele apenas sentiu isso um pouco familiar. Um pouco desapontado, o semblante de 18 lentamente se tornou indiferente. Este colar é único. É importante para você? Chiaya perguntou casualmente. Me foi dado por um irmão mais velho que conheci quando era jovem. 18 enfiou o colar de volta na gola, disse mais algumas palavras para Chiaya e foi embora silenciosamente. Qual é o problema com 18? Ela correu sem motivo e fez uma pergunta estranha. 18 anos foi resgatada por alguém quando ela era jovem? Chiaya olhou para o 18 recuando. A figura graciosa da garota parecia muito mais atraente por causa das roupas justas. Ele balançou a cabeça e viu Kuririn conversando com alguém à distância. As duas pessoas parecem não ter intersecção neste mundo. Capítulo 515 Novas Esferas de Dragão. 18. Sobre o que você conversou com Chiaya? 17 perguntou a sua irmã. Nada, respondeu 18 com indiferença, falando com indiferença como sempre, e até com um pouco de raiva. 17 estreitou os olhos. Ele circulou em torno de 18 e bateu na palma da mão. Eu sei, então o colar que você sempre usou foi dado por Chiaya. 18 imediatamente cobriu a boca de 17. Diminua seu tom de voz. Se você deixar os outros ouvirem, não me culpe por não mostrar misericórdia para com você. O que diabos está acontecendo? Me diga, libertando-se da mãozinha de 18, 17 olhou sério para sua irmã. Quando eu era jovem, ele me salvou e depois me deu este colar. Então, incluindo desta vez, Chiaya salvou você 2 vezes. 18. Acho que você só pode se dedicar a ele. 17 colocou a mão no ombro de 18. Mas ele se esqueceu disso. 18 não refutou, mas em vez disso franziu a testa desanimado. 17 ficou boquiaberto e de repente percebeu que sua irmã parecia realmente planejar ser concubina de outra pessoa. Ela ainda é a confiante e autoritária de 18 anos que ele conhecia? Mas alguém com o status como Chiaya é realmente digno de sua irmã. Suspirando, 17 decidiu ignorar esse assunto irritante. 18. Você deveria orar por mais boa sorte. Poucos minutos depois, o tempo da técnica de fusão de Metamoran terminou e Meilin mais uma vez se dividiu em Shilin e Myers. Neste momento a Terra também começou a mudar. Em primeiro lugar, os locais destruídos pela batalha recuperaram-se lentamente sob o efeito de um poder mágico e depois todas as pessoas que morreram por causa dos androides e Janemba foram ressuscitadas. Haha, olha, todo mundo está vivo. Yancha riu alto ao ver as pessoas na Terra ressuscitadas uma por uma. Eles realmente ganharam vida. É um milagre.
Animado, Satã continuou murmurando. Neste momento, o espaço foi distorcido, e Goku, vestindo seu habitual uniforme laranja de artes marciais, retornou junto com o jovem Namekuseijin. Este Namekuseijin era muito parecido com Piccolo quando criança. Ele se chamava Dendê e é um membro do clã do dragão com um talento muito elevado. Goku, você está de volta. Quem é esse garoto? Vendo que trazia um Namekuseijin com ele, Piccolo se aproximou e olhou surpreso para Dendê. Olá, meu nome é Dendê, disse Dendê educadamente. Acenando para Dendê, Piccolo perguntou a Goku, diga-me o que aconteceu? Goku tinha uma expressão séria no rosto enquanto lentamente contava a história. Acontece que quando Goku chegou em New Namekusei, o novo grande ancião Mori, que foi notificado por Kai, já havia pedido ao membro do seu clã para coletar as esferas do dragão. Depois de conhecer Goku, Mori deu a ele as 7 grandes esferas do dragão. As esferas do dragão de New Namekusei foram modificadas para ressuscitar muitas pessoas ao mesmo tempo. O primeiro desejo de Goku foi restaurar a Terra destruída. O segundo desejo era reviver as pessoas inocentes que morreram no incidente dos androides e Janemba. E o terceiro desejo era eliminar os efeitos negativos sobre as pessoas por causa da catástrofe da Terra. Todos lembraram que a Terra passou por uma crise onde foi destruída, mas todas as emoções negativas foram exterminadas pelas esferas do dragão. Piccolo junto com todos não puderam deixar de concordar depois de ouvir isso. Depois de experimentar a aniquilação, todos conheceram os efeitos nocivos provocados pelas emoções negativas. Então, e esse garoto? Dendê queria conhecer o mundo exterior, então veio para a Terra voluntariamente. O grande ancião Mori também concordou. Além disso, Dendê também tem a habilidade de criar esferas de dragão. Goku sussurrou. De alguma forma, olhando para Dendê, parecia que ele foi enganado para vir aqui, mas uma pessoa honesta como Goku não faria algo assim. Ao ouvir que Dendê tem a habilidade de criar esferas de dragão, a expressão de Piccolo ficou séria. Senhor, Popó, vá buscar o modelo de Shenron. Sim. O Senhor Popó olhou para o jovem Namekuseijin que se parecia muito com Piccolo e então entrou em uma sala e tirou a caixa de vidro contendo o modelo de Shenron. O que eles vão fazer? Satã e Upa se aproximaram. Parece que eles vão recriar as esferas do dragão. Shenron está dentro daquela tampa de vidro? É tão pequeno. Parece tão. Logo depois, todos se reuniram em círculo na Praça do Mirante. O Senhor Popó colocou o modelo de Shenron no centro da praça. Como eles já possuem o modelo da Shenron, isso economizará muito tempo. Shenron só precisa receber a vida mais uma vez. Espere, quantos desejos as esferas do dragão ressuscitadas serão capazes de realizar? Kuririn foi até o lado de Dendê e perguntou. Claro, 3. Dendê olhou para ele e respondeu surpreso. Isso é o mesmo que as esferas do dragão do planeta Namekusei. Kuririn disse surpreso. Então, depois que as esferas do dragão forem restauradas, sua habilidade aumentará imediatamente. Como esperado das excelentes esferas do dragão do planeta Namekusei. Ele pensou para si mesmo. Piccolo pensou em outra pergunta e perguntou. Então, podemos ressuscitar várias pessoas como no passado? Por exemplo, ressuscite todos que atenderem a uma determinada condição. Sim, mas isso tem que ser ajustado no início. Então, bastaria apenas realizar 2 desejos. Dendê estendeu 2 dedos e disse a todos para fazerem uma escolha. 2 desejos são bons. No passado, apenas um desejo poderia ser realizado, mas agora é permitido mais um desejo. Não importa como você olhe, é um lucro. Nesse momento, Dendê viu o modelo Shenron na caixa e disse surpreso. Uau, então o Shenron na Terra é assim. Eu irei revivê-lo imediatamente. Depois que ele terminou de falar, Dendê colocou as palmas das mãos na caixa de vidro e entoou um encantamento silenciosamente. Uma força mágica agiu sobre o invólucro de vidro e o Shenron dentro dele começou a ganhar vida e foi preenchido com aura. Então um feixe de luz subiu no ar a partir do invólucro de vidro antes de se dividir em 7 e se dispersar. O Shenron da Terra ressuscitou e se tornou esferas de dragão novamente. Acabou? Achei que algo devastador aconteceria. Satã esfregou os olhos e esperou que algo acontecesse, mas descobriu que tudo acabou muito rapidamente. Não foi nada emocionante. Você é realmente um excelente membro do clã dragão. Piccolo deu um tapinha na cabeça de Dendê. Ele é realmente digno de ser um gênio do clã do dragão com grande talento. Todo o processo pareceu muito fácil. Dendê coçou a cabeça de vergonha. Todos riram alto. As esferas do dragão da Terra foram atualizadas. Eles não apenas podem realizar 2 desejos, mas também se tornaram mais poderosos. Quando todos estavam entusiasmados de alegria, Chiaya disse, sugiro que você reúna as esferas do dragão. É melhor mantê-los atentos no futuro. A Terra estará em situações precárias muitas vezes no futuro e se as esferas do dragão forem liberadas do lado de fora, elas terão que ser procuradas quando forem necessárias. É melhor colocá-los no mirante, assim como as bolas de dragão de cristal do planeta Onshan. Falando em esferas de dragão, Chiaya olhou para 17 e 18 ao lado. Parece que seus corpos ainda possuem o dispositivo que o Dr. Gero usou para interromper suas funções corporais. Não deveria ser retirado com as esferas do dragão como na obra original? Capítulo 516 Antes de retornar. Depois de ouvir a sugestão de Chiaya, Piccolo e os outros ficaram um pouco emocionados. Assim como Chiaya disse, as esferas do dragão espalhadas pela Terra não tiveram nenhum efeito útil para o mundo inteiro. Em vez disso, causa obstáculos quando precisam ser usados em momentos críticos. Piccolo hesitou um pouco antes de concordar. É realmente problemático que as esferas do dragão sejam espalhadas lá fora. Além disso, é fácil serem explorados por pessoas ambiciosas. Senhor Popó, vai e coloque-os dentro do mirante.
Senhor Popó assentiu e depois foi para o mundo mortal no tapete mágico. Logo, o Senhor Popó voltou com as 7 bolas de dragão deslumbrantes em suas mãos. Olhando para as esferas do dragão brilhando com luz dourada, Xiaya usou o poder das esferas do dragão para resolver os perigos ocultos no corpo de 17 e 18, assim como no trabalho original, e então disse ao Senhor Popó para coletar as esferas do dragão e prendê-las em um quarto no mirante. Vendo que o Senhor Popó havia saído com as esferas do dragão, Piccolo voltou seu olhar para o anfitrião loiro e outros e franziu a testa ligeiramente. Agora que a crise da Terra passou, não é adequado que as pessoas comuns permaneçam na vigia por mais tempo, pois é a terra sagrada da Terra. No entanto, para agradecer aos artistas marciais que corajosamente se apresentaram para participar do Cell Games, após uma discussão, Xixi e Piccolo aprovaram que Satã, Upa e os poucos artistas marciais permanecessem e recebessem treinamento do Senhor. Assim que a decisão foi tomada, Xixi sorriu e mandou embora os cinegrafistas comuns. Vocês poucos, vamos partir do mirante. O ar aqui é rarefeito e é um fardo muito pesado para o corpo de uma pessoa comum ficar aqui por muito tempo. Não admira que meu corpo estivesse um pouco desconfortável. O corpo de alguém estava doendo de dor. Sim, este lugar realmente não é adequado para ficarmos. O apresentador loiro acenou com a cabeça e disse com entusiasmo para sua equipe. Todos deveriam trabalhar duro depois que voltarmos e editarmos os vídeos do Cell Games o mais rápido possível. Mal posso esperar para que todos vejam esses vídeos. Os Cell Games foram uma experiência assustadora, mas não perigosa, e ele estava perfeitamente satisfeito por poder ser o anfitrião da batalha. Então, sob o acordo de Xixi, exceto Upa, Gabriel e alguns artistas marciais qualificados, todos os outros retornaram à superfície. Como Satã queria voltar para cuidar de sua filha, ele saiu temporariamente com o anfitrião e outros. Depois que Satã e os outros partiram, Kuririn e Yancha também se despediram um após o outro e voaram do mirante. Professor, Xiaotsu e eu voltaremos também, disse Tianxinha respeitosamente a Xiaya. Devíamos ir embora também balançando a cabeça com um sorriso. Xiaya virou a cabeça e disse para Trunks e outros. Então, eles subiram alto no céu e voaram para fora do mirante. Vendo Xiaya e os outros saírem, 17 viu que 18 estava carrancudo e balançou levemente a cabeça. 16, se você não tem para onde ir, que tal ir comigo? Que tal irmos cultivar por diversão? 17 expressou sua ideia. 16 sorriu. Tudo bem, e é melhor se a fazenda estiver perto de uma grande floresta, onde seria mais tranquilo. Android 16 é uma pessoa gentil e gosta de estar com a natureza. Então procure por isso. 18, você vem conosco? 16 olhou para o rosto requintado de 18 e perguntou. Franzindo ligeiramente a testa, 18 olhou para eles antes de balançar a cabeça sem expressão. Vocês dois vão, eu quero viajar pelo mundo sozinho. Depois de dizer isso, seu corpo se transformou em um raio de luz e voou para baixo do mirante. 17 olhou impotente para as costas de 18 e balançou levemente a cabeça. Ela saiu com muita pressa. Ele estava com medo de que não fosse apenas porque ela queria viajar pelo mundo, mas isso não era da conta dele. Depois de experimentar o Cell Games, 17 percebeu claramente suas deficiências e não estava mais excessivamente orgulhoso da força de um androide. Como sua irmã tem seus próprios planos, ele também trabalhará duro sozinho. Caso contrário, quando houver outra crise na próxima vez, ninguém poderá salvá-lo. Logo a multidão se dispersou e restaram apenas algumas pessoas no mirante. Depois, sob a orientação do Senhor Popó, Upa e os demais iniciaram um treinamento de nível superior. Poucos dias depois, a vila da península, casa de Xiaya. Todos estavam reunidos quando Trunks estava prestes a retornar ao seu próprio mundo. A família de Goku, a família de Vegeta, Kuririn, Yancha e outros companheiros que lutaram juntos estavam todos aqui. No espaçoso pátio, todos se despediram de Trunks. Trunks, depois de voltar será fácil derrotar os androides de lá com sua força atual. Mas você ainda precisa ter cuidado e não ser vítima de uma conspiração de alguém. Xiaya deu um tapinha no ombro de Trunks com um sorriso. Trunks era humilde e não ousava receber o crédito. Tudo graças à orientação da professora Xiaya. Caso contrário, eu não teria alcançado o Super Saiyan 2. Com certeza salvarei o mundo quando voltar desta vez. Sua expressão estava cheia de confiança. Olhando para o energético Trunks que não estava nem um pouco inquieto como quando chegou, Xiaya sorriu, mas havia algumas coisas que Xiaya precisava lembrá-lo. Xiaya disse seriamente, Trunks, você tem que prestar atenção ao céu em seu mundo. 3 anos depois, ele provavelmente roubará sua máquina do tempo. Não vou deixá-lo ter sucesso. Xiaya balançou a cabeça e disse algo que surpreendeu Trunks. Não, você tem que cometer um deslize deliberadamente, para que Cell possa obter a máquina do tempo e viajar para este mundo. Professor Xiaya, por que isso? Trunks franziu a testa sem entender muito bem. Com a força minúscula de Cell, ele poderia matá-lo totalmente, então por que deixá-lo viver? Isso ocorre porque o tempo e o espaço estão envolvidos. Xiaya suspirou e explicou o motivo. Se possível, Xiaya certamente não quer que Cell tenha chance de sobreviver, mas o problema é que os requisitos de tempo e espaço não permitem isso. Ele observou que até agora existem apenas 3 espaços multiversos em todo tempo e espaço. Flutuando juntos como 3 bolhas azuis, eles são o mundo de Xiaya, o mundo de Trunks e o mundo dos guerreiros da chama dourada. Não existe um quarto multiverso. Ou seja, a célula vinda do outro espaço-tempo está apenas viajando em dimensões e não causará o nascimento de mais multiversos. O que é interessante é que o mundo da célula de Xiaya e o mundo da célula dos guerreiros da chama dourada há muito foram destruídos por ele em seu estágio larval. Ou seja, desde que nada inesperado aconteça, o Cell que veio ao mundo atual e sediou os Cell Games veio do mundo de Trunks. E é Cell 3 anos depois no mundo de Trunks. Atualmente, o mundo de Xiaya já hospedou o Cell Games, o que significa que o mundo de Cell in the Trunks roubou a máquina do tempo para viajar para este mundo e depois hospedou o Cell Games.
Este curso de acontecimentos já é uma história estabelecida. Então, o que aconteceria se Trunks retornasse ao seu mundo e matasse Cell? Se Cell estiver morto e não houver viagem no tempo, então a história mudará e a cadeia de eventos será interrompida e, naturalmente, se não houver jogos de Cell. Então o mundo se dividirá novamente com isso como um nó e um mundo Iraborn que será baseado no mundo de Chiaya como fonte, que terá Trunks viajando no tempo, mas que não terá Cell Games. No entanto, o problema é que Chiaya e Trunks também existirão de forma semelhante naquele mundo. Isso é problemático. Como uma pessoa com a capacidade de viajar pelo espaço-tempo dos multiversos, Chiaya certamente espera ser único e não encontrar outro ele, quando viajar para outro multiverso. É como um prédio onde todos estão trancados na sala e só você pode entrar e sair livremente. Então, o interessante é que quando você saiu da sala, você se encontrou saindo de outra sala. Não seria muito caótico? Chiaya certamente não quer que tal coisa aconteça. Além disso, se houver muitos multiversos, isso pode não ser bom. Atualmente, entre os 3 multiversos, existe apenas um dele. Então a melhor maneira é evitar que tal mundo nasça. Assim como as diferenças entre o mundo dos guerreiros da chama dourada e o mundo de Trunks, em última análise, depende se Chiaya salvou Bardock dos fluxos caóticos do espaço-tempo. Se Chiaya não interviesse em primeiro lugar e permitisse que Bardock viajasse no tempo sem problemas, então a lenda do Super Saiyan ainda seria transmitida, e o mundo dos guerreiros da chama dourada pertenceria ao mundo de Trunks. Não haveria diferença e o mundo não se dividiria. Foi precisamente porque Bardock não viajou no tempo que o mundo dos Golden Flame Warriors apareceu. Da mesma forma, se Cell não fizer a passagem, o mundo se dividirá, e o mais assustador é que após a divisão, não haveria apenas Chiaya nele, mas também Trunks, o que causará uma reação em cadeia. Capítulo 517 A paz retornaria. Professor, você tem certeza de que o Cell anterior veio do meu mundo? Trunks entendeu aproximadamente o que Chiaya quis dizer. Se ele não permitisse que Cell viajasse, nasceria um novo mundo sem o Cell Games. Naquela época, os Trunks do novo mundo voltarão como fizeram hoje. Devido a diferentes experiências, haverá uma série de problemas de tempo e espaço. Até certo ponto, o universo paralelo de Dragon Ball Old rompeu com a lei da causalidade e se dividiu muitas vezes ao longo de seu próprio desenvolvimento. É muito provável que ocorra caos no espaço-tempo. É por isso que os deuses proíbem viajar no tempo. Tenho certeza de que se Cell viajar com a máquina do tempo, ele definitivamente só virá a este mundo. A história já não foi provada? Chiaya sorriu. Trunks assentiu. Entendo, ficarei de olho nisso quando chegar a hora e deixarei Cell pensar que conseguiu a máquina do tempo com sucesso. Faça com que Cell obtenha a máquina do tempo e viaje no tempo para este mundo, para que a história seja mantida e a lei da causalidade seja mantida. Porque uma vez que a lei da causalidade muda, o nascimento de um novo mundo é inevitável. Depois de explicar alguns assuntos futuros para Trunks, Chiaya se afastou e Goku e Bulma se aproximaram. Goku disse em um tom sincero, Trunks, obrigado por vir aqui para nos ajudar a lutar. Se você não nos informasse sobre os androides, talvez não tivéssemos conseguido detê-los tão rapidamente. Muito obrigado. Trunks balançou a cabeça envergonhado. Senhor, Goku, não diga isso. Mesmo que eu não tivesse vindo, ainda há a professora Chiaya, a senhorita Chilin e os outros. Os androides não teriam sido um problema. Além disso, a meu ver, também foi um bom treinamento para mim. Bulma se aproximou para arrumar as roupas de Trunks e disse emocionada, Trunks, cuide bem de sua mãe depois que você voltar. Seu mundo realmente não é fácil. Nós sentiremos sua falta. Sim. Trunks respondeu em voz alta, seus olhos vagando por Goku, Bulma, Vegeta, Tidus e os outros, antes de parar no Android 18. Depois que ela saiu do mirante, ela o seguiu e se estabeleceu perto da vila de Chiaya. Seu propósito poderia ser contado até mesmo por aquele que nunca falou sobre sentimentos. Aliás, Miss Launch parece ter um bom relacionamento com ela. Mas para ser sincero, a Launch tem um bom relacionamento com todos. Nessa época 18 vestia uma jaqueta casual com botões na parte externa e jeans, com as mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta. Depois de notar o olhar de Trunks, ela perguntou, os androides do seu mundo são maus? Sim. Pensando nos androides de seu mundo que cometeram todos os tipos de crimes, o semblante de Trunks ficou ruim. Então vai e mate esses androides. 18 disse indiferentemente. Afinal, os dois mundos são diferentes, e o eu, nesse mundo não sou eu. Então, adeus a todos. Trunks respondeu em voz alta e então pulou na máquina do tempo. Com o som do motor zumbindo, a máquina do tempo subiu lentamente ao céu e Trunks acenou adeus a todos através da tampa de vidro transparente. Depois disso, uma distorção surgiu ao redor da máquina do tempo antes que ela desaparecesse no ar. Depois que Trunks foi embora, a vida continuou tranquilamente, como sempre. Sem saber de onde ela conseguiu o dinheiro, 18 construiu um prédio de estilo ocidental no topo da montanha, não muito longe da vila de Chiaya, e parava na casa de Chiaya de vez em quando. O tempo passou e uma semana depois, as gravações em DVD do Cell Games começaram a ser vendidas em todo o mundo. Desde que sejam artistas marciais, quase todo mundo comprou um aparelho para assistir. Gravadas por câmeras ultra nítidas, as cenas assustadoras do Cell Games foram levemente restauradas. Embora o campo de batalha daquela época não pudesse mais ser encontrado, todos ainda se lembram do vasto deserto desolado cinza e amarelo que apareceu na TV, bem como do poderoso impacto visual das enormes crateras e rachaduras terríveis. É tão assustador. Pensando nisso, ainda não consigo acreditar que sobrevivemos. Olhando para essas cenas chocantes, quem teria pensado que Cell usou apenas uma onda de energia para transformar planícies exuberantes com árvores em deserto e das ondas de choque distorcidas no céu? Você pode ver o quão intensa a batalha foi naquele momento. Depois de ver os vídeos da luta, todos respiraram fundo e não puderam
puderam deixar de ficar chocados. Entre as enormes crateras, as pequenas tinham centenas de metros de diâmetro, enquanto as grandes atingiam milhares de metros de diâmetro. Dividido na tela, um lado era o cenário de lava ardente fluindo ocasionalmente no centro das crateras sem fundo, enquanto do outro lado estava queimando vapor. Isso deixou o couro cabeludo de todos dormente. O inimigo que apareceu depois era ainda mais poderoso. Ele explodiu fora da atmosfera e a onda de choque quase destruiu metade da Terra. Se não fosse por Kami que usou o poder divino para ressuscitar a todos, a Terra teria se transformado em um inferno. Sim, ainda me lembro que o mundo inteiro caiu no caos naquela época. Foi horrível demais. Felizmente existem lutadores poderosos como o Senhor Goku e outros na Terra. Um homem que obviamente era um adorador de Goku disse respeitosamente. Ele estava quase prostrado em adoração. Senhor, Satã e o Senhor Upa também são muito poderosos. Ouvi dizer que agora eles estão treinando no Lowcult. É Kami Shishi quem está dando dicas para eles. Então, o Mirante está em um lugar tão alto. Não aguento mais. Também quero ir ao Mirante para aprender artes marciais. Alguém não suportava a excitação em seu coração. Tudo bem, você escala a Torre Korin primeiro. Após a venda dos DVDs e dos comentários do Cell Games, as pessoas realmente entenderam o quão formidáveis são os especialistas de alto nível. Nas muitas crises anteriores, as cenas na TV não eram tão claras como desta vez. Desta vez, as cenas realmente perigosas foram claramente dissecadas diante dos olhos de todos. Logo depois disso, um tremor veio das profundezas de suas almas, e uma mania de praticar artes marciais foi mais uma vez acesa em todo o mundo. Mundo de Trunks, West City. A máquina do tempo de Trunks pousou em uma cidade que já estava em ruínas. Trunks saltou da máquina do tempo e subiu lentamente para o céu. Olhando do alto do céu, ele podia ver uma fumaça preta subindo no céu. Olhando para a escala da destruição, não foi trabalho dos androides. Mesmo neste momento, a luta interna entre os humanos ainda não está resolvida. Trunks soltou um suspiro, sentindo-se um pouco triste, mas imediatamente recuperou o ânimo. Ei, Trunks, você está de volta. Como foi a batalha lá? Na oficina, Bulma finalmente se sentiu aliviada ao ver o filho voltar e perguntar. Trunks sorriu. Acabou, a paz foi restaurada no outro mundo. Ótimo, venha, me conte em detalhes. Bulma tirou seu jaleco branco, seu rosto cansado cheio de alegria, empurrou o banquinho e sentou-se em frente a Trunks. Assentindo levemente, Trunks contou a ela sobre a batalha no outro mundo em todos os detalhes. Depois de ouvir a descrição de Trunks, Bulma ficou surpresa. Eu não esperava que tantas coisas acontecessem. Que bom que você voltou são e salvo. A propósito, você alcançou esse Super Saiyan 2 agora? Sim, os androides não são mais páreo para mim. Trunks cerrou os punhos, sentindo-se confiante como nunca antes. Finalmente, o mundo acolheria bem a paz. Os meros 17 e 18 anos não eram mais páreo para ele. Agora, ele só precisa eliminar os androides 17 e 18 e encenar uma peça para Cell de acordo com as instruções de Chiaya. Capítulo 518 Cumprindo a história. Na madrugada do dia seguinte, o sol acaba de nascer no horizonte. Trunks foi acordado pelo despertador que ele ajustou. Após o café da manhã, Trunks vestiu roupas novas e uma enorme espada feita de liga metálica nas costas, preparando-se para sair. Mãe, vou eliminar os androides. Preste atenção à sua segurança. Bulma, que conhecia a força atual de seu filho, deu um passo à frente para arrumar suas roupas e avisou Trunks. Está sendo transmitido na TV que os androides apareceram em Parsley City, no ponto 49 da BBN. Ok, espere pelas minhas boas notícias. Assentindo, Trunks saiu de casa, deu um pulo e voou em direção ao local onde os androides apareceram. Parsley City, localizada perto de South City, fica a cerca de 3.000 quilômetros de West City. O céu claro estava impecável. Ao longo do caminho, as cidades que apareceram foram destruídas e apenas as ruínas permaneceram, como vigias solitários, quietos e eretos ao vento frio. Olhando para as cenas desoladas das ruínas da cidade abaixo, as sobrancelhas de Trunks se franziram, revelando emoções confusas. Os dias dos androides terminarão de agora em diante. Trunks pensou interiormente e então prosseguiu a toda velocidade. Uma luz branca brilhou no céu como uma flecha voando rapidamente, desaparecendo rapidamente no horizonte. Explosões ensurdecedoras ecoaram em Parsley City. As bochechas de 18 estavam inchadas de raiva enquanto suas mãos continuavam jogando bolas de energia. Rumble, as chamas abrasadoras das explosões subiram no ar como um dragão de fogo furioso e se transformaram em uma enorme bola de fogo ardente. A intensa alta temperatura fez com que os materiais de aço se deformassem rapidamente e a estrutura de concreto do parque de diversões foi destruída instantaneamente. 18, você é muito infantil. Você acabou de perder um jogo, mas está destruindo a cidade inteira. 17, que estava parado de lado com os braços cruzados, observava com calma, os olhos brilhando com uma luz fria. Foda-se. 18 amaldiçoou e continuou a desabafar sua raiva. Neste momento, Trunks desceu do céu e parou em frente ao 17 e 18. Ele cortou com a mão e a bola de energia disparada por 18 foi lançada voando. Androides, hoje vocês enfrentarão seu julgamento. Não é, Trunks? A última luta não te ensinou o suficiente? Você se atreveu a vir aqui sozinho. Já que estou de mau humor, posso muito bem matar você para desabafar minha raiva. 18 penteou o cabelo para trás e riu. Trunks olhou severamente para 18 e disse, a disparidade em sua personalidade é tão grande. Você é muito pior que ela. Você tem um temperamento indisciplinado e imprudente. Cara estranho. Trunks, quando você se tornou tão arrogante? Parece que fui muito educado com você antes. Você, Saiyajin, parece não estar ciente da sua situação atual. A expressão de 18 ficou fria enquanto ela falava com indiferença. Com uma risada, Trunks se inclinou para frente, seu corpo ficando confuso antes de aparecer de repente na frente de 18. Ele se abaixou e deu um soco com as duas mãos.
O que? Como ela ficou atordoada por um momento, os punhos caíram sobre seu abdômen e a forte dor a deixou tonta. O corpo de 18 voou como uma bala de canhão e atingiu um prédio alto à distância. Rumble, o prédio desabou e 18 foi enterrado nos escombros. No segundo seguinte, houve uma grande explosão nos escombros. Os escombros e as barras de aço foram levados junto com a fumaça. 18 levantou-se dos escombros e arrancou as roupas esfarrapadas de seu corpo. 18 estava sombrio como a água, seu lindo rosto ficando extremamente irritado enquanto ela gritava severamente: "Bastardo, você se atreve a ser arrogante na minha frente. Hoje devo matar você. Você não tem capacidade para fazer isso." Resmungando baixinho para si mesmo, o rosto de Trunks ficou frio. Ele se transformou em Super Saiyan e desapareceu de repente. Uma pressão terrível desceu de repente. Não é bom. Naquele momento, o semblante do 17 mudou e ele gritou ansiosamente para o 18. 18, esquive-se rapidamente, aquele garoto está diferente de antes. O que você está falando? Ao ouvir o choro do irmão, seu coração bateu forte, mas era tarde demais. Trunks apareceu de repente na frente de 18. Sacou a grande espada de suas costas e então a balançou várias vezes rapidamente enquanto uma luz fria e nítida cruzava o céu. 18 olhou para Trunks surpreso e ficou chocado ao perceber que sua linha de visão estava começando a se dividir, movendo-se para os dois lados. Seu corpo foi cortado em várias partes. Ele, 18, queria muito saber o que aconteceu, mas sua consciência gradualmente caiu na escuridão. Seu poder de batalha é de apenas algumas centenas de milhões, muito pior do que você no outro mundo. Trunks estendeu 2 dedos e com uma onda de energia quente, queimou diretamente os restos do androide 18 até virar cinzas. Droga, você matou 18. Depois de ficar atordoado por um breve momento, 17 imediatamente ficou furioso, caindo na loucura. Sem pensar em nada, ele correu diretamente em direção a Trunks. 17, você também a segue para o inferno. Com uma luz fria brilhando em seus olhos, Trunks ergueu inexpressivamente seus olhos verdes e casualmente balançou sua espada em direção a 17. A lâmina fria e afiada de repente balançou e cortou diretamente um dos braços de 17. A dor do braço decepado fez 17 recuperar os sentidos. Ele recuou em pânico, olhando para Trunks com medo. Esse cara, quando ele se tornou tão poderoso? 17 não puderam deixar de recuar e logo recuaram mais de 10 metros. Mas Trunks não permitiu que ele escapasse. Seus olhos frios caíram sobre o 17. Hoje ele certamente eliminará os androides 17 e 18. 17 e 18, hoje você pagará pelos pecados que cometeu, e os desastres no mundo acabarão completamente, Trunks murmurou e um arco branco prateado brilhou, envolvendo todo o seu corpo. Ele guardou a espada e apontou as mãos em concha para 17. Uma grande quantidade de energia disparou. A onda de choque varreu o solo, deixando para trás uma ravina profunda no solo. As montanhas e florestas a dezenas de quilômetros à sua frente foram todas arrasadas. A energia ardente transformou 17 em cinzas e a poderosa energia varreu, dividindo o céu. As nuvens no céu foram divididas em 2 metades. Houve um breve momento de silêncio. Então os androides foram exterminados. Agora os humanos não precisam mais temê-los. Trunks olhou silenciosamente para as ruínas, seus olhos brilhando intensamente. O tempo voou, e num piscar de olhos 3 anos se passaram. Trunks vinha treinando diligentemente nos últimos 3 anos. Após a eliminação dos androides 17 e 18, o mundo recuperou gradualmente a estabilidade e o trabalho de reconstrução prosseguiu a todo vapor de forma ordenada. Em uma cidade comum, Trunks pegou a máquina do tempo, acertou a hora e esperou silenciosamente que Cell aparecesse. Nos últimos anos, além de treinar, ele tem procurado vestígios de Cell. Recentemente, ele descobriu eventos incomuns de desaparecimentos na sociedade humana. Trunks sabia que Cell havia aparecido. Célula, saia. Trunks gritou para um canto. Uma forma de vida com uma concha verde parecida com uma cigarra saiu de trás da parede e perguntou confusa: "Como você sabia da minha existência?" Trunks ficou em silêncio e não respondeu. Em seguida, ele tem que seguir o plano estabelecido para que Cell consiga pegar a máquina do tempo por acaso e depois viajar no tempo para outro mundo. Quanto a saber se a máquina do tempo chegará ao mundo de Shiaya ou não, Trunks não se preocupou, pois esta máquina do tempo já esteve no mundo de Shiaya e as coordenadas espaço-temporais foram registradas. Deve-se dizer que não pode ir a lugar nenhum, exceto ao mundo de Shiaya. Uou, Trunks, eu não esperava que você matasse 17 e 18. Isso realmente me surpreendeu. Razoavelmente você não deveria ter tal poder. Você interrompeu a possibilidade de minha evolução contínua. Diga, como você vai me compensar? A propósito, aquela coisa atrás de você é uma máquina do tempo? Cell olhou avidamente para a máquina do tempo antes que seus 2 olhos de inseto olhassem para Trunks. Pegue a máquina do tempo. Então volte no tempo e devore 17 e 18. Ambições gananciosas surgiram no coração de Cell. Trunks assistiu com um sorriso de escárnio, plenamente consciente do que Cell estava pensando. A máquina do tempo pode ser dada a você, mas não posso permitir que você a pegue sem motivo. Pensando em seu coração, Trunks de repente fez um movimento, diminuindo sua força para apenas um pouco mais do que Cell, e então cruelmente deu uma surra em Cell, quase espancando-o até a morte. Eu estava ferido. Cell olhou para as feridas em seu corpo, incrédulo. Ele ficou atordoado por um momento antes que uma chama furiosa jorrou de seu peito. Ele não era páreo para Trunks. A inteligência coletada pelos microrobos não mencionou que Trunks é tão poderoso. Na batalha seguinte, Cell não conseguiu nenhuma vantagem. Depois de deixar inúmeros ferimentos em seu corpo, Trunks cometeu deliberadamente um erro que permitiu a Cell pular na máquina do tempo de acordo com seu plano. Vendo a expressão de pânico de Trunks, Cell sorriu feliz, então apertou um botão na máquina do tempo e deixou este mundo cheio de expectativa.
Capítulo 519 Oculto asterisco. Do inverno à primavera, o tempo voou e mais de meio ano se passou desde os jogos de celular. A loucura inicial gradualmente se acomodou com o passar do tempo. O tempo é um remédio invisível, curando muitas cicatrizes sem saber. O vento quente que sopra no mar trouxe umidade suficiente para a cidade peninsular, estabilizando a temperatura de toda a península. No jardim, flores de várias cores como branco e roxo desabrochavam durante a noite, e o ar estava impregnado de um cheiro doce e refrescante. Vestindo uma blusa branca e um casaco preto por fora, 18 estava sentado no pátio com Launch conversando. Launch apoiou o queixo e olhou para 18, que bebia suco de fruta sem pressa com um leve sorriso no rosto calmo. O que você está olhando? 18 olhou para Launch e perguntou perplexo. Olhando para você, você parece familiar. Ei, não minta para mim, devemos ter nos conhecido antes. A Launch de cabelo azul era sábia e tinha pensamentos profundos, então a mentira de 18 não a enganou mais. 18 ficou em silêncio por um momento antes de sorrir. Eu posso te contar, mas você não pode contar aos outros. Lançamento assentiu. Lembrando-se vagamente do que aconteceu quando ela era jovem, 18 contou-lhe em detalhes. Nós nos conhecemos antes. Foi durante o 21º Torneio Mundial de Artes Marciais. Naquela hora saí secretamente de casa para assistir ao torneio, mas foi porque tinha muita gente, não consegui passar pela multidão. Naquela hora, um caminho apareceu de repente no meio da multidão, e eu corri acabou, mas caiu no chão. Depois disso, a irmã Myers me ajudou e me levou para assistir todo o torneio. Ah, então você é aquela garotinha. Olhando para 18, que tinha uma expressão fria de surpresa, a imagem da garotinha animada e fofa gradualmente surgiu na mente de Launch e então lentamente se sobrepôs a de 18 à sua frente. Quando criança, aos 18 anos, ela era muito fofa e deixou uma impressão profunda na mente das pessoas. 18 assentiu, olhos azuis alertando Launch. Não conte a ninguém. Launch, como você conheceu Chiaya e os outros? 18 perguntou Launch com curiosidade. Launch franziu a testa, mostrando uma expressão nostálgica, e contou a 18 sobre sua infância. O tempo voa tão rápido que mais de 20 anos se passaram num piscar de olhos. A propósito, para onde foram Chiaya e outros? Eles foram para o Monte Paozu. Já que eles retornarão ao planeta Ongshan em alguns dias, há algumas coisas para explicar para Goku e os outros. Launch inclinou a cabeça e disse. 18 acenou com a cabeça, sua voz gelada perguntando surpresa. Você vai voltar tão cedo? Sim. Launch encolheu os ombros impotente. Monte Paozu. Quando Chiaya e outros chegaram, Goku estava treinando com Piccolo. Sons de luta continuavam ecoando no pequeno pátio. O redemoinho levantado após a luta feroz dobrou as mudas ao redor. Antes do Cell Games, a força de Goku e Piccolo havia feito um grande progresso. Ambos podem atingir o nível de Super Perfect Cell quando usam toda a sua força. Quer seja a transformação do Super Saiyan 2 ou o uso do Kaioken, todas elas são superiores às conquistas em comparação com o trabalho original. É uma surpresa agradável, embora as conquistas de Gohan não sejam tão atraentes. Full Power Super Saiyan naturalmente não é fraco, mas sob o brilho deslumbrante do Super Saiyan 2, esse brilho não é suficiente. Da mesma forma, Xian e Chili também não atingiram o nível de Super Saiyan 2. Chiaya, por que você está aqui? Goku e Piccolo pararam ao ver a chegada da família de Chiaya e perguntaram surpresos. Voltaremos ao planeta Ongshan, então viemos dar uma olhada na sua situação. Você quer voltar conosco? Bardock e Ginny certamente sentem muito a sua falta, disse Chiaya com um sorriso. Bem, só posso ir lá quando tiver tempo. Coçando a cabeça, Goku riu alto. Quando mencionou seu pai, Goku tinha uma pitada de admiração em seus olhos. O que aconteceu? Bulma está grávida. Goku não pode ir embora agora. Piccolo, que estava parado ao lado, disse. Bulma está grávida? Chiaya ficou um pouco surpresa antes de concordar. De acordo com o enredo da obra original, foi depois do Cell Games que Goten nasceu. O fato de Bulma estar grávida no momento não é tanto a recorrência da trama, mas sim o momento de conceber um segundo filho entre um casal normal. Só que a parceira grávida mudou de Xixi para Bulma. Quer saber qual será o nome da criança? Bulma está com uma criança? Chilin exclamou e arrastou Myers para dentro de casa para encontrar Bulma. Por causa da família de Elise, as famílias de Chiaya e Goku são consideradas parentes e ambas as famílias têm um relacionamento próximo. Depois que Chilin e Myers partiram, Xian também fugiu para brincar com Gohan. A propósito, sua irmã Elise teve um filho há 3 anos. Como tio, você nunca mais voltou para vê-los. Chiaya olhou para Goku e disse brincando. Goku balançou a cabeça envergonhado. Antes eu estava ocupado lidando com os androides e negligenciava muitas coisas. Acho que você está completamente focado no treinamento. Chiaya franziu a testa e balançou a cabeça. Isso não é bom. Haha, é porque os inimigos são muito poderosos. Se eu não treinar bem, não conseguirei derrotá-los. Por outro lado, Chiaya, você está ficando cada vez mais poderoso. Se eu não treinar duro, não vou conseguir alcançar você, Goku disse enquanto ria alto, cheio de espírito de luta. Pensando no poder que Chiaya demonstrou durante o Cell Games, Goku estremeceu. Super Saiyan 3, assim como o Reino Ultimate acima dele, tudo isso está além de sua imaginação, mas também lhe dá melhores objetivos pelos quais lutar. Então você deveria desistir desse pensamento, você não pode me superar, disse Chiaya em tom sério, com um leve sorriso no rosto. Acho que posso, Goku disse sério. Eu também não acho que você possa superar Chiaya, disse Piccolo calmamente. Ele que se fundiu com a consciência do velho Kami, sabe claramente o quão assustador é Chiaya. A disparidade está em diferentes dimensões. Piccolo, como você pode dizer isso? Goku imediatamente disse com insatisfação.
Xiaya riu alto e depois mencionou o propósito de sua viagem. Estou voltando ao planeta Ongshan, então pretendo levar Gohan de volta comigo. Você sabe que Gohan e Xian estão no nível Full Power Super Saiyan e se quiserem chegar ao Super Saiyan 2, eles precisam de alguma acumulação. Pode não ser uma má ideia deixar Gohan sair, Goku concordou com a cabeça. Para ser honesto, como Gohan e Xian alcançaram o poder total do Super Saiyan ainda jovens e sua força aumentou muito rápido, isso inevitavelmente fez com que suas bases fossem superficiais. Deixe-o sair e experimentar mais o mundo exterior. Na obra original, Gohan chegou ao Super Saiyan 2 por causa da raiva no final do Cell Games, mas foi um caso especial. Agora, se Gohan ou Xian quiserem fazer um avanço regular, haverá muitos obstáculos. Enquanto Xiaya discutia com Goku sobre seus planos futuros para Gohan e Xian, do outro lado, a grávida Bulma estava sentada na sala de descanso, enquanto os robôs redondos de limpeza iam e vinham de vez em quando. Acariciando a barriga saliente de Bulma, Krillin sorriu. Bulma, há quanto tempo você está grávida? Já se passaram mais de 6 meses. Bulma sorriu. Parabéns por ser mãe novamente, Maias parecia com inveja. Na verdade, também quero ter outro filho, mas por causa do treino parece que vai ser difícil engravidar de novo. Depois de tomar fonte da juventude, seus ciclos menstruais mudaram muito. Além disso, depois que começaram a treinar para se tornarem Deus, quase metade de seu corpo já é de Deus, e seria difícil ter outro filho. Capítulo 519 A segunda gravidez de Bulma. Capítulo 520 Android 18 e Zanja. Depois de ficar um pouco na casa de Goku e almoçar, Xiaya se levantou e se despediu de todos, e então estava prestes a sair com Xian e outros. Gohan também estava saindo com eles. Xiaya, vou incomodar você com Gohan. Goku acariciou a cabeça de Gohan e disse para Xiaya. Xiaya balançou a cabeça e disse com um sorriso, está tudo bem. Acontece que Xian e outros não têm parceiro de treino. Depois de chegar ao planeta Ongshan, vou deixá-lo sair para ganhar experiência. O caminho para o treinamento está em se temperar. Para Gohan e os outros é difícil fazer avanços na Terra. Se quiserem alcançar mais conquistas, precisam ganhar experiência num palco maior. Além de Gohan, Xian e Chili também estão nesta situação. Já para Mei Fei, devido à sua constituição, ela só precisa fazer treinos diários. Esta é a vantagem do lendário Super Saiyan. Basicamente, é difícil encontrar gargalos diante do Deus Super Saiyan. Bulma deu um passo à frente e colocou uma caixa de cápsulas Oi-Poi na mão de Gohan, dizendo relutantemente, coloquei todos os itens de uso diário nas cápsulas. Quando você sair, cuide-se. Ok. Piccolo cruzou os braços sobre o peito. Ao treinar, se você encontrar algo que não entende, lembre-se do que eu te disse. O treinamento não tem limites. Somente superando-se constantemente você poderá alcançar lugares mais altos. Gohan assentiu vigorosamente, tendo em mente os avisos de Piccolo. Então ele acenou para Goku e os outros. Bulma olhou para Gohan com lágrimas nos olhos. Xiaya acenou com a cabeça, uma luz branca brilhante brilhou e as várias pessoas se teletransportaram para a vila na Terra. Então eles arrumaram suas coisas e foram embora. Xiaya, eu também quero ir ao planeta Ongshan para dar uma olhada. O corpo de 18 estava meio encostado no pilar de madeira enquanto ela falava com uma voz fria. Xiaya olhou para ela por um momento antes de concordar com seu pedido. Ok, há algo que você queira trazer? Não, estou com as malas prontas. Xiaya não pode deixar de rir. Seus preparativos estavam bastante completos. Ela arrumou todas as suas coisas de manhã cedo. Parece que ela havia planejado isso há muito tempo. Xiaya não pensou muito em seu pedido e concordou. Depois de fazer as malas, Krillin e os outros colocaram suas coisas na cápsula Oi-Poi, trancaram a porta e saíram da vila. Em relação à vila e à pequena casa de estilo ocidental de 18 anos, eles confiaram à equipe da corporação Cápsula para cuidar deles. Quando tudo estava pronto, Xiaya ativou a habilidade Espaço-Tempo. A habilidade Espaço-Tempo brilhante e colorida cercou todo o grupo e de repente brilhou. Em um piscar de olhos, o lugar estava vazio. No sereno e vasto céu estrelado, as estrelas brilhavam. Área Leste, planeta Ongshan. Xiaya e outros retornaram ao seu quartel-general. Um sentimento familiar assaltou seus sentidos e imediatamente a gravidade excedeu em muito a da Terra foi sentida. Erguendo a cabeça, um enorme planeta azul-gelo parecia pairar no alto do céu como uma lua brilhante, brilhando com uma luz densa e encantadora. Então este é o planeta Ongshan. O ar aqui é muito melhor que o da Terra. O recém-chegado 18 apenas franziu a testa ligeiramente e o desconforto da mudança abrupta da gravidade desapareceu rapidamente. Olhando em volta, ela ficou surpresa com o ambiente natural do planeta Ongshan, seu rosto delicado mostrando um sorriso satisfeito. A maioria dos lugares do planeta Ongshan ainda tinham um ambiente florestal primitivo, mantendo a ecosfera e a distribuição da vegetação que um planeta primitivo deveria ter. É um lindo planeta rubro-negro. Como seu novo planeta-mãe, a importância do planeta Ongshan para os Saiyajins é óbvia, então, desde o início, eles pensaram na perspectiva de proteger a ecologia do planeta. Existem certas regras sobre o que todos os Saiyajins podem fazer no planeta. Além disso, o planeta Ongshan, que foi transformado pelas esferas do dragão, possui fortes capacidades de restauração e purificação. Por isso o planeta Ongshan sempre manteve um ambiente ecológico extremamente bonito. Vamos voltar para casa primeiro. Já notifiquei Bardock, então Gohan vai morar na casa dele, disse Xiaya a todos enquanto voava. Gohan assentiu. Quanto a mim, 18 abriu seus profundos olhos azuis, seus cabelos dourados voando perto de seu rosto por causa do vento forte. Se quiser, você pode conviver com Launch. Ela tem uma ilha flutuante com um ambiente muito bom. Claro, Xiaya pode arranjar uma vila para 18 pessoas, mas o ambiente na ilha flutuante é mais bonito, então ele a fez seguir Launch como sua companheira. 18 assentiu silenciosamente.
Enquanto todos voavam juntos, eles logo entraram na cidade onde os Saiyajins atuavam. Este é um lugar completamente diferente das cidades da Terra. O estilo de vida de um Saiyajin é completamente diferente do dos terráqueos. Para os Saiyajins, lutar e comer são coisas essenciais na vida, por isso os lugares mais animados do planeta Ongshan são a área de treinamento e a área de convivência. Depois de voltar para casa, Gohan foi enviado para a casa de Bardock e Launch começou a apresentar com entusiasmo a situação no planeta Ongshan aos 18 anos, e então ela levou para a ilha flutuante no alto do céu. Ao vê-los partir, Chiaya voltou ao escritório e começou a lidar com os vários relatórios do planeta Ongshan. Após décadas de desenvolvimento, o número de Saiyajins no planeta Ongshan se recuperou para 100 mil, dos quais cerca de 90 mil são guerreiros comuns, cerca de 5 mil são guerreiros de elite e quase 100 são super guerreiros. A força geral aumentou para um nível muito alto. Da mesma forma, o povo Feidaia também fez grandes avanços na pesquisa de bio-guerreiros. Além da primeira e segunda geração de bio-guerreiros, o povo Feidaia está pesquisando a terceira geração de bio-guerreiros com um poder de batalha de mais de 10 mil. É óbvio que assim que a terceira geração de bio-guerreiros for pesquisada com sucesso, a força do planeta Ongshan saltará para outro nível. Hoje em dia, a influência do planeta Ongshan na área leste estava ficando cada vez maior. Contando apenas com o número de Saiyajins, eles não podem garantir que serão capazes de lidar com nada, mas o surgimento de bio-guerreiros que também possuem poder de batalha resolveu as necessidades urgentes. Ilha flutuante, ao lado da nascente da montanha. A Zanja de cabelo laranja olhou com seus olhos azuis e o 18 à sua frente também não estava disposto a demonstrar fraqueza, olhando para ela sem expressão. A cena ficou em silêncio por um tempo, e uma aura levemente discernível continuou a atacar. Desde que se conheceram, os dois estão se olhando. Parecia haver faíscas piscando entre seus olhos. Como ambos eram bio-guerreiros, nem Zanja nem 18 estavam dispostos a admitir facilmente a derrota, como se quem abaixasse a cabeça primeiro fosse inferior ao outro. Ei, este é Zanja, o antigo guerreiro criado pelo povo Feidaia e este tem 18 anos. O androide nascido na Terra Launch, de cabelos azuis, piscou os olhos e apresentou-os um ao outro com um sorriso. Os androides da Terra não são nada bons. Eles não são tão poderosos quanto eu. Zanja curvou a boca e disse alegremente com o peito esticado. O pingente dourado pendurado no espartilho branco balançava ao vento, produzindo um som din-din. 18 sorriu sem sinceridade, seu rosto indiferente estava frio como gelo, olhando para Zanja pelo canto dos olhos. O meu eu atual não é tão forte quanto você, mas enquanto eu estiver disposto a treinar, continuarei a me tornar mais forte. De qualquer forma, sou melhor que você, baixinho, cuja força não pode ficar mais forte. Os Android 17 e 18 são baseados no corpo humano como fonte, adicionando nanorobôs em miniatura às células. Não apenas sua força física e energia são infinitas, mas sendo humano, o aspecto de seu corpo se tornar forte também não desapareceu. Zanja ficou abatido por um tempo e fez beicinho, respondendo, de qualquer forma, você não pode me derrotar por enquanto. Zanja ficou muito chateada aos 18 anos, chamando-a de baixinha. Quem sabe? 18 penteou o cabelo para trás e riu. Lance, prepare acomodações para mim. Tenho que treinar muito para convencer esse baixinho. 18, que originalmente não gostava muito de buscar força, mudou repentinamente de ideia depois de conhecer Zanja, que também é uma bio-guerreira como ela. Ah, tudo bem, por favor, siga-me. Com as duas mãos nos bolsos, 18 seguiu Launch e passou por Zanja. Os olhos de Zanja brilharam com um brilho feroz, insatisfeito com o que 18 disse. Ei, 18, me diga quem você está chamando de baixinha. Zanja sabe que ela é baixa, mas ainda se sente infeliz por ser chamada de baixinha por alguém. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.